Glória a Deus. Então, shalom a todos. Me chamo Josiane e faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E eu confesso para vocês que não está sendo muito fácil para mim estar aqui hoje, porque eu escrevi a ministração hoje pela manhã e o senhor já tinha me instruído há uma semana atrás a falar sobre Jonas. Só que hoje, enquanto eu escrevia, eu vi que eu vou ministrar para mim mesma, não somente para vocês, né? A palavra não falou antes comigo, ela vai falar muito mais, eu creio, enquanto eu ministro, porque o Espírito Santo já me falou sobre isso. Então, eu espero conseguir ministrar e espero que fale com todos da mesma forma que já falou comigo, né? Que haja transformação, não só em mim, mas em todos que vão ouvir, amém? Então, para iniciar, nós vamos ler Jonas capítulo 1. Mas vocês podem ficar com a Bíblia aberta em Jonas, porque nós vamos até o último capítulo, amém? Então, vou começar a ler, tá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Peraí que eu me perdi aqui. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam contra ao seu Deus. E clamavam cada um a seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhe havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Pegue-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui para nós iniciar. Então, Jonas, ele foi o único profeta comissionado por Deus para pregar aos gentios.
Jonas era hebreu do norte do reino de Israel, natural de Gad-Efer, não sei se é assim que fala, que fica em Zebulon, ao norte de Nazaré, na Galileia. Jonas foi chamado para pregar contra Ninívia, parte da Síria. Pregar contra quer dizer que já havia um juízo da parte do Senhor sobre aquele povo, amém? Jonas foi chamado por Deus para advertir a Nínive e falar a respeito do juízo divino que estava prestes a abater sobre ela, em consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. E Naum fala sobre a sentença, né? Sobre sentença sobre a Síria. No capítulo 1, 2 e 3, depois, se vocês quiserem, né, orar, ou ler, ali fala sobre a sentença, o juízo sobre a Síria. Israel odiava os assírios e os considerava uma grande ameaça à sua sobrevivência. Jonas fugiu do Senhor, recusando-se a entregar a mensagem de Deus a Nínive, porque receava que os seus habitantes se arrependessem, pois sabia que Deus era misericordioso, né? Todos nós que já lemos Jonas sabemos, né, que ele fugiu da presença do Senhor por isso, porque ele tinha receio que Deus os livrasse daquele juízo por conta de que ele sabia que o Senhor era misericordioso, que era, né, bondoso, amoroso, e se houvesse arrependimento, ele teria misericórdia daquele povo. O profeta não queria que o Senhor tivesse compaixão da Síria, compaixão daquele povo inimigo. Não queria que ele tivesse misericórdia de nenhuma nação, exceto Israel. E, sobretudo, que não tivesse compaixão da Síria. Jonas se esquecera que o propósito supremo de Deus para com Israel era que este fosse uma bênção para os gentios e os levassem ao conhecimento de Deus. Em Gênesis 12, 1 e 3 ao 3 fala: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui falava de todos os povos, inclusive os gentios. Jonas achava que somente Israel merecia a salvação do Senhor. Ele já havia condenado no seu coração aquele povo de Nínive. Tinha cerca de 120 mil habitantes em Nínive. E Jonas já havia julgado e condenado todo aquele povo no seu coração. Ele conhecia o Senhor e sabia que o Senhor voltaria atrás se aquele povo se arrependesse e chamasse por ele. Por isso ele não queria levar a palavra do Senhor, por isso ele não queria ir lá falar sobre o juízo do Senhor sobre aquele povo. O Senhor conhecia o coração de Jonas também. O coração do povo de Nínive também. O Senhor conhecia o coração de cada um, tanto de Jonas quanto daquele povo. A sentença, na verdade, era mais para revelar o coração de Jonas do que o próprio juízo a Nínive. O pecado de Nínive era escancarado, todo mundo via e tinha conhecimento. Agora, o que estava no coração de Jonas, talvez nem ele mesmo tivesse total conhecimento. E o Senhor queria revelar isso a ele. Ele poderia ter chamado outro profeta para ir lá e falar contra Nínive, certo? Quando Jonas fugiu e não quis obedecê-lo, ele poderia ter chamado outro profeta, mas o Senhor não perde nenhuma oportunidade. E mesmo com a desobediência de Jonas, ele levou aqueles marinheiros a provarem do Senhor. Também nos mostrar que a desobediência leva aos que nos cercam
a sofrer algum dano, porque por causa daquela desobediência, enquanto ele dormia, aqueles que estavam na volta dele estavam sendo prejudicados, que eram os marinheiros. E clamaram aos deuses que eles conheciam, que eles criam. E o Senhor usou aquela oportunidade para se apresentar para eles. Em Jonas 1, do 13 ao 14, fala: Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia esbravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqueles marinheiros foram mais obedientes e tementes ao Senhor do que o próprio Jonas que estava ali. Os homens creram e temeram ao Senhor. No capítulo 2, Jonas é engolido pelo peixe, né? Através de uma sentença do Senhor, que o peixe o engolisse. O Senhor deu a ordem ao peixe. Mas ele clamou a misericórdia do Senhor dentro do peixe, né? Se vocês já devem ter lido todo Jonas e já, né, sabe? Que não lembra, pode estar lendo depois. E Deus ouve ele. Ele prova do Senhor. Ele prova da misericórdia do Senhor e promete a ele sacrifícios e engrandecer o seu nome. Lá dentro da barriga do peixe ele faz isso. No capítulo 3, Deus, depois que ele se arrependeu, né? Se arrependeu, entre aspas, clamou o Senhor na barriga do peixe, fez 1000 promessas, falou que agradeceria o nome do Senhor, para o Senhor livrar daquilo ali. O Senhor foi fiel a ele, misericordioso, e o livrou porque amava ele. E então, no capítulo 3, Deus manda novamente Jonas pregar contra Nínive. E ele obedece. No capítulo 3, do 3 ao 10, eu vou ler para vocês, fala assim: Jonas se levantou e foi a Nínive, a segunda palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-lo. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhe deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez, Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não os fez. A diferença de Jonas e o povo de Nínive é que ele provou da misericórdia de Deus, do socorro do Senhor e da salvação, glorificou o Senhor no momento, mas não se arrependeu de coração sobre o povo de Nínive. E não cumpriu com aquilo que ele falou lá na barriga do peixe, que ele engrandeceria o nome do Senhor. Já o povo de Nínive houve arrependimento genuíno. Mesmo na condenação, clamaram ao Senhor por misericórdia. Jejuaram. A palavra diz que do menor ao maior.
foi do menor ao maior, inclusive os animais, até os animais. Houve uma purificação naquela terra, através do arrependimento verdadeiro do coração. No capítulo 4, Jonas revela novamente o que está no seu coração. Jonas orou porque o Senhor fez o que ele pensou lá no início que o Senhor faria. Talvez Jonas pensou que com a atitude e promessas que ele fez ao Senhor, o Senhor mudaria o coração dele. O Senhor concordaria e se amoldaria ao julgamento que estava no coração de Jonas sobre aquele povo. Daria razão a ele sobre aquele povo. Ele chega a pedir para morrer pela misericórdia que o Senhor teve sobre aquelas pessoas. Jonas do 4, do 1 ao 31 fala, mas desgostou-se Jonas, acho que eu falei errado, do 1 ao 3. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, ficou todo ressentido, orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me morrer do que viver. Ele quis dizer que melhor eu morrer do que viver para ver esse povo ser salvo. Foi isso que ele falou aqui. E o Senhor continua no capítulo 4, mostrando para Jonas, através de uma planta, sobre a compaixão que ele deveria ter daquele povo. O livro se conclui com uma pergunta. O livro de Jonas se conclui com uma pergunta. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? Só que essa planta fazia sombra a Jonas. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E também muitos animais? Deus expressa seu amor a Nínive. É o amor do Criador pelas suas criaturas. Embora essas vivam no pecado e rebelião contra suas leis, é um amor que vai muito além do que qualquer amor humano. Em Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a conclusão da minha palavra eu vou deixar com algumas reflexões. Amém? Eu pergunto a vocês, quantas vezes somos desobedientes como Jonas? Reflitam sobre essas coisas que eu vou falar, porque foi as perguntas que o Senhor me fez. Quantas vezes julgamos e condenamos e não amamos como deveríamos? Quantas vezes escondemos nossos pecados, nos colocando e nos achando santos ao ponto de determinar quem merece ou não a misericórdia de Deus? Quantas vezes nos recusamos de pregar e levar o amor de Jesus? Porque achamos que a nossa santidade, que aquele ou aquela pessoa, aquele lugar ou aquela nação não merece a misericórdia de Deus. Quantas vezes pregamos a palavra do Senhor, os conselhos, mas o nosso coração, no nosso coração, nós estamos julgando e condenando. Nós estamos falando de Deus, mas estamos julgando e condenando no nosso coração. Quantas vezes somos egoístas, achando que só nós, que a nossa casa merece o amor e a misericórdia de Deus?
Quantas vezes queremos que o Senhor dê razão à nossa justiça, que é a pior que trapo de imundícia. A própria palavra fala isso em Isaías 64:6. E eu encerro aqui as minhas reflexões. E eu vou fazer uma oração, amém, de arrependimento. Senhor, eu quero me arrepender, Senhor, por todas as vezes que eu não consigo amar como eu deveria, por todas as vezes que eu não consigo perdoar como eu deveria, por todas as vezes que meu julgamento, Senhor, fala mais alto do que o amor que o Senhor inseriu em mim. Me perdoa, Senhor, porque eu não consigo ser como Cristo. Porque muitas vezes eu sou como Jonas, que eu condeno e julgo as pessoas, mesmo falando do Senhor para elas, eu já condeno e julgo. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados que não estão à mostra. E eu me acho muito santa para julgar os outros. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, por não falar da tua palavra e não demonstrar como eu deveria, de não levar a tua palavra às pessoas que eu acho que não merecem, por falar de ti só para quem eu acho que merece. Perdão, Senhor. Perdão por não entender às vezes aonde eu tô e com quem eu tô, Senhor. Perdão por achar que as pessoas têm que ser igual a mim, eu tenho que pensar igual a mim, eu tenho que fazer as coisas para o Senhor como eu faço, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser mais parecido com Cristo. Me ajuda, Senhor, a ter misericórdia das pessoas e olhar com amor, sabendo que o Senhor ama todas do mesmo jeito, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra, obrigado porque o Senhor nos ensina, obrigada porque o Senhor nos adverte o tempo todo, Senhor, assim como o Senhor insistiu com Jonas, Senhor, ainda assim explicando para ele sobre aquele povo, sobre a misericórdia sobre aquele povo. O Senhor faz a mesma coisa que nós todos os dias, Pai, e eu te agradeço por isso, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. E nessa oração de arrependimento eu quero fazer a ceia, amém? Quero te agradecer, Senhor, pelo teu corpo, Senhor, pregado na cruz, pelo teu sangue derramado por nossas vidas, Senhor. Porque é por causa disso, Senhor, que nós estamos aqui todos os dias tendo a oportunidade, Senhor, de mudar e ser diferente, Senhor. É por causa disso que nós temos o teu perdão todos os dias. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigada por nos permitir fazer parte do teu corpo. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão que representa o teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue, Senhor. Que esse suco de uva, Senhor, entre no nosso corpo, Senhor, como o teu sangue purificando, Senhor, cada cantinho do nosso corpo, Senhor, purificando o nosso coração, Senhor, nos moldando, Senhor. E que o Senhor entre junto, Senhor, um pouquinho de Jesus em cada um de nós, Senhor, para que a gente seja cada dia mais parecido contigo, Senhor. Que o Senhor venha nos lavar, Senhor, de todo pecado, Senhor. Que o Senhor nos leve ao arrependimento genuíno, assim como Nínive se arrependeu, Senhor, desde o menor ao maior. Que o Senhor nos leve a esse nível de purificação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.